Uma contagem distinta não fica cara porque você tem muitos usuários. Fica cara porque cada usuário deixa rastro. 50.000 pessoas cadastradas podem gerar centenas de milhões de linhas de evento. E quando a pergunta vira: quantos usuários únicos apareceram nesta janela? O banco precisa manter estado suficiente para deduplicar esses identificadores. Hyperlog troca esse trabalho por uma estimativa. Você abre mão de contar exato e ganha um estado compacto com o erro conhecido. A decisão deste vídeo não é se ele consegue contar. É quando aceitar a estimativa sai mais barato do que a precisão que você perde. O primeiro erro é confundir quantas entidades existem com quanto trabalho a contagem dá. Contar usuários numa tabela cadastral menor ou consultar um total já mantido pelo sistema tende a ser simples. Contar quantos usuários distintos apareceram numa tabela de eventos é outro problema, porque o mesmo identificador aparece milhares de vezes, e o sistema precisa deduplicar. Um modelo simples para entender esse estado é um hash set que cresce com a quantidade de valores únicos. Engines reais também podem ordenar, particionar ou derramar dados para disco. Em sistema distribuído aparece outro custo. Garantir a deduplicação global pode exigir movimentar identificadores ou estados intermediários entre nós. O time do BigQuery publicou 2 exemplos claros. No GitHub Archive, a versão exata empurrou cerca de 229 milhões de linhas num estágio de shuffle para deduplicar globalmente. A versão aproximada agregou 1.323 estados locais e pulou esse estágio. Em outro teste, sobre comentários do Reddit, contar cerca de 3,17 bilhões de IDs distintos levou 27,9 segundos. A estimativa levou 5,7 segundos, com diferença de aproximadamente 0,2%. É um resultado daquela engine e daqueles dados, não uma promessa de acelerar qualquer consulta 5 vezes. Repare no que eu não estou dizendo. Não estou dizendo que count distinct não escala. Em baixa cardinalidade, com índice favorável, ou num nó só, contar exato é simples e barato. O custo aparece quando a cardinalidade intermediária cresce e o estado exato passa a cobrar memória e comunicação. A pergunta que importa, então, é o que exatamente o estado exato guarda. Para responder quantos distintos, uma implementação direta mantém um conjunto com os identificadores já observados. Cada novo valor é testado contra o que já está lá. Se é novo, entra. Se não, é descartado. No fundo, o tamanho do conjunto é a resposta. Engines podem executar essa deduplicação de outras formas, mas continuam precisando representar estado suficiente para distinguir repetidos de novos. Nesse modelo, o estado de deduplicação não cresce com a quantidade de eventos. Cresce com a quantidade de valores distintos. 1 bilhão de linhas com poucos valores únicos ainda custa leitura e processamento, mas pode exigir pouco estado para deduplicar. Já dezenas de milhões de identificadores, quase todos diferentes, podem estourar a memória do nó. Foi isso que aconteceu em sistemas internos do Google. Parte das consultas de cardinalidade simplesmente não rodava, porque o estado não cabia. Hyperlog ataca essa parte específica. Ele não tenta guardar quem apareceu. Ele guarda só o suficiente para estimar quantos foram. E como você estima quantos sem guardar ninguém? A intuição é mais simples do que parece. Passe cada identificador por uma função de hash. O resultado é uma sequência de bits que se comporta como aleatória. Agora olhe quantos zeros aparecem no começo dessa sequência. Um zero inicial é comum. Acontece em metade dos casos. 2 zeros, num quarto. 10 zeros seguidos é raro. Você só costuma ver isso depois de observar muitos valores diferentes. Então o maior número de zeros à esquerda que você já encontrou é uma pista de quantos distintos passaram. Se em algum momento apareceu uma sequência com 16 zeros no início, provavelmente passaram dezenas de milhares de valores únicos. Uma pista só é instável. Por isso o Hyperlog não usa um contador. Usa muitos. Ele divide os valores em vários registradores e guarda em cada um o maior número de zeros visto ali. No fim, combina todos. Quanto mais registradores,
mais estável a estimativa. E aqui está a troca central. O erro padrão típico fica em torno de 1,04 dividido pela raiz do número de registradores. Quem escolhe a precisão é você, pela quantidade de registradores. A memória é fixada por essa escolha, não pela cardinalidade. Os números concretos ajudam. O paper original mostra estimar cardinalidade acima de 1 bilhão, com erro típico de uns 2%, usando cerca de 1,5 KB. O Redis mantém cada estrutura em até 12 KB, com erro padrão de 0,81%. E tem uma assimetria que importa. Dobrar o número de registradores não corta o erro pela metade. Corta por um fator de raiz de 2. Precisão fina custa caro. Cuidado com esses números, porém. 12 KB é do Redis. Os 2% são daquele arranjo do paper. Cada implementação escolhe os seus. Não existe o Hyperlog erra menos de 1% como propriedade universal. Se fosse só economia de memória numa consulta, Hyperlog seria um detalhe. O que muda a arquitetura é outra propriedade. Dá para combinar 2 sketches. Imagine que você guarda um sketch de usuários únicos por dia. No domingo, 3 usuários. Na segunda, 3. Quantos únicos no fim de semana? Não é 6. Pode ser que as mesmas pessoas voltaram. Somar contagens diárias dá um número errado. Mas se você unir os 2 sketches, o resultado estima a cardinalidade da união, sem reter os identificadores no sketch. O Trino documenta exatamente esse padrão. Materializa um sketch por dia e combina 7 deles para a semana ou vários para o mês. Redshift documenta a mesma capacidade de pré-agregar, persistir e combinar sketches sem reler o conjunto bruto. O PostgreSQL HLL mostra o padrão sobre uma tabela de visitas com centenas de milhões de linhas. Agora os 2 exemplos do começo se encaixam. Usuários ativos. O Google Analytics 4 calcula usuários ativos e sessões com Hyperlog, não com contagem exata. O número que você vê no painel já é uma estimativa. Sensores é onde mais gente erra. 20 mil sensores mandando uma medição por segundo geram 1 bilhão e 700 milhões de eventos por dia. Parece o caso perfeito para Hyperlog. Mas olha a cardinalidade. Continua sendo no máximo 20 mil sensores distintos. O volume de eventos é gigante, a quantidade de identidades é pequena. Para quantos sensores distintos reportaram hoje? Um set exato cabe na palma da mão. Hyperlog só compensa ali se você precisa recompor muitas janelas a partir de partições. Ou compor isso em escala distribuída. A lição operacional é essa. O ganho não vem do volume de eventos. Vem de poder pré-agregar estados compactos e combinar depois. Toda essa elegância tem letra miúda. Ignorar a letra miúda é onde os times se machucam. Primeiro, o sketch não guarda quem apareceu. Ele responde quantos, nunca quais. Se 20 mil sensores deviam reportar e o sketch estimou 19.950, ele não te diz quais 50 sumiram. Para achar ausentes, você precisa de outra estrutura, comparando identidades de verdade. Segundo, Hyperlog faz união, mas não faz interseção nem diferença exata. Quantos usuários estavam no domingo e também na segunda? O sketch não responde direto. Terceiro, e o mais traiçoeiro, o sketch tem um contrato. Hash, semente, decisão, versão e formato de serialização fazem parte dele. 2 sketches só podem ser unidos quando são compatíveis segundo as regras da implementação. O Spark, por exemplo, bloqueia por padrão a união de precisões diferentes, embora permita habilitá-la explicitamente. E o estado do Redis, do Snowflake e do Trino não são intercambiáveis, mesmo que todos digam Hyperlog. Trate o sketch como dado versionado e registre o algoritmo e a precisão junto dele. E suporte existir não quer dizer que é a escolha recomendada. O ClickHouse tem a função Unique HLL12, mas a própria documentação dele sugere usar outra função na maioria dos casos. Então,
Quando você aceita a estimativa, eu uso uma pergunta para decidir. E ela não é: o erro é pequeno? A pergunta é: esse erro pode mudar a decisão ou impedir uma reconciliação depois? Se a saída é métrica agregada, tendência, painel ou alcance, e ninguém vai precisar recuperar os elementos um a um, a aproximação vira uma boa candidata. Ela passa a fazer sentido quando o erro é aceitável para a decisão, e você já mediu que manter o estado exato custa caro. Agora, se o número aciona a cobrança, fecha a fatura, controla uma cota rígida ou precisa ser auditado entidade por entidade, a estimativa não serve. Não porque seja proibido aproximar em sistema financeiro. Isso é simplificação preguiçosa. É porque o requisito é reconciliação exata, e o sketch não consegue mostrar quais elementos compõem o total. E tem o caso chato de lembrar. Se a cardinalidade é moderada e a solução exata já atende custo e latência, não complique. Hyperlog é resposta a um custo medido, não enfeite de arquitetura. No fim, Hyperlog não é apenas sobre contar mais rápido. É sobre admitir que, para algumas perguntas, você não precisa do número exato. Precisa de um estado pequeno que consiga guardar, mover e combinar. A parte difícil nunca é o algoritmo. É decidir antes quanto custa errar essa contagem específica. Responda a isso primeiro. E a escolha entre estimativa e exatidão quase se faz sozinha. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o que você quer ver por aqui.